Tudo dai graças. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar o teu servo, usa ele com autoridade, com poder, com sabedoria, com inteligência. Que o Senhor possa usar ele, Pai, para nos exortar, para nos edificar. Meu Deus, que o Senhor possa usar a boca do teu servo como uma espada. Meu Pai, que o Senhor possa dar intrepidez e sabedoria a cada dia do teu filho para ministrar. Que o Senhor também possa levantar pregadores e pregadoras, ensinadores dentro dessa igreja, Senhor. Para que a tua igreja venha ser edificada e estruturada na tua presença. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Receba. João capítulo 8, versículo 31. Jesus disse, pois aos judeus que cria nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Quem já ouviu, já foi esse versículo aí? Eu acho que é o mais fácil que eu decorei primeiramente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? E Jesus, ele chegou no templo e começou a ministrar, a falar que ele era o Filho de Deus, que ele veio do Pai, que ele era o pão da vida. E nós sabemos que os judeus a todo momento procuravam formas de matar Jesus. Por quê? Porque naquele tempo era eles que estavam na sinagoga, era eles que se diziam maioral da lei, era eles que era reconhecido como superior a todo o povo. Mas aí veio um homem humilde, um homem simples, pregando, e muita gente se voltando ao testemunho de Jesus, aos ensinamentos de Jesus. É tanto que os próprios fariseus, quando mandaram o soldado prender Jesus, ele fala, mas nunca tal homem falou como esse. Eles ficavam surpreendidos. E a palavra vai nos dizer que ficou um debate, uma divisão. E quando a palavra Jesus falou, olha, eu vim para causar dissensão, o filho contra o pai, às vezes o pai contra o filho, porque é um algo que aconteceu. Um colega me contando que um homem da maçonaria, porém um filho se converteu a Jesus Cristo. E a dissensão aí, nessa forma que nós entendemos. Diz que o pai proíbe o menino de ir para a igreja. Ficou o pai contra o filho por causa de Cristo. Porque às vezes no mundo de hoje, às vezes tem pessoas que é de outra denominação, e quando um parente aceita Cristo, se volta para Cristo verdadeiramente, muitos pais odeiam o filho, ou muitos filhos odeiam o pai por causa disso. É dissensão por causa de Jesus. E muitos dos judeus ficaram divididos. Alguns a gente sabemos que eles eram devotos à lei. É tanto que aquele Nicodemos, quando vai de noite com Jesus, quando ele fala, mas a nossa lei condena um homem sem antes ouvir ele? Fala, você também aceitou ele? Você agora é um cristão? Ele houve dissensão. E fala que os judeus procuravam matar Jesus, mas não conseguiram, porque ainda não era chegado ao tempo. E fala que cada um deles foi para a sua casa, depois de uma grande discussão. Jesus foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Nós sabemos que Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele, embora tinha mais quando era para fazer missão. Mas havia momentos que Jesus ele se colocava em particular para falar com Deus. Ele foi para o Monte das Oliveiras. Sabemos quando chegou no Getsemane, ele chega para o tipo, olha, fica aqui que eu vou orar à parte. E foi um momento de agonia. E fala que o suor deles se formou em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E eu paro para pensar, quando aquele soldado foi prender Jesus, a roupa dele estava vermelha, tudo encharcado. E fala que de manhã cedo, ele voltou novamente para o templo. E quando ele está ensinando, as pessoas sentavam ao redor. E fala que agora foi um alvoroço, o que estava acontecendo? Como os judeus não conseguiram pegar Jesus nos capítulos anteriores, em alguma falha, em algum erro, ele vem trazendo agora uma mulher e fala, Senhor, essa mulher aqui foi pega em adultério, e na lei Moisés nos fala que ela tem que ser morta apedrejada. Aí parece uma coisa simples, né? Mas Jesus podia muito bem falar que não, mas eles queriam pegar Jesus a todo momento em uma falha. Que falha era essa? A lei de Moisés dizia que a mulher tinha que morrer. Mas porém havia a lei romana que operava naquele tempo, que não permitia um líder matar ninguém. Se ele falasse, ela tem que morrer, ele estava ferindo a lei de Roma, ele ia levar Jesus diretamente para ser julgado. Se ele falasse que ela não deveria morrer, o povo ia se voltar contra ele, porque o povo era devoto à lei
de Moisés. E agora? É como falar entre a cruz e a espada. Mas a palavra fala que ele se abaixa, começa a escrever no chão e eles insistindo. O que é que o Senhor fala? O que é que o Senhor diz? Fala aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E fala que começando dos mais velhos ao mais novo. Saiu um por um. Ficou só as pedras lá embaixo dele. Fala, mulher, nós vamos ter os acusadores, ninguém te condenou? Imagina agora aquela mulher olhando para o lado e falando, não, Senhor, ele falou também, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Todos nós, irmão, aquela mulher, somos dignos de julgamento. Somos não dignos da salvação, porque nós somos falhos, pecadores. Aleluia. Mas a graça de Cristo ela nos alcançou, então a palavra fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós vivemos pela graça, estamos aqui pela graça. Às vezes mesmo rastejando, meus queridos, meio querendo parar, mas nós vivemos pela graça. Paulo falou, Senhor, a tua graça me basta. Aleluia. O homem incomodado, com espinho na carne, ferindo, incomodando. Mas é pela graça. Tudo que ele é pela graça. A salvação é pela graça. Aleluia. Aleluia. Fala, Pai, você está livre. Mas um alerta, não peque mais. Queridos, e no capítulo 12 vai dizer, olha, foi exatamente dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Que trevas? A palavra fala que esse mundo é tenebroso. Trevas se alude também ao quê? A pecado. Porque eles falam, eu sou a luz. Mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Os nossos olhos é a candeia do corpo. Diz que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será tenebroso, será trevas. Aleluia. Porque as pessoas dizem Jesus, porque ele fala que ele é luz, enquanto a treva ela esconde, a treva ela oculta, a treva ela não permite enxergar. Nós já tivemos essa experiência, tem experiência de fechar teu olho e andar correndo por aqui, você vai se bater na coluna ou na cadeira, porque a treva ela esconde, mas a luz ela revela, a luz ela traz a tona. Aleluia. Aleluia. A luz ela clareia. E as pessoas amam mais as trevas, amam mais a vida pecaminosa de pecado do que, aleluia, ter a sua vida iluminada, a luz de Cristo simbolizar assim, santidade, aleluia, virtude. Ele falou, sou a luz, quando a mulher toca, ele falou, opa, não me tocou, porque de mim saiu virtude. Lá em João 11, quando ele vai ressuscitar Lázaro, e os discípulos falam, mas mestre, ainda há pouco querer te matar, tu vai voltar para lá. Ele fala, não há 12 horas no dia. Se a verdade de dia eu não tropeço, se vocês for comigo, vocês não vão tropeçar, porque eu sou a luz. Aleluia. Queridos, disseram depois os fariseus, tu testifica de tu mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Ou seja, teu testemunho é verdadeiro. Jesus, tu está mentindo. Jesus, tu está falando falsidade. Teu testemunho não é verdadeiro. Mas por que não era verdadeiro? Porque lá em Deuteronômio tinha lei que o testemunho de uma só pessoa não era válida, independente do erro, do pecado que a pessoa condenada fez. Mas se fosse testemunho de 2, 3 ou mais pessoas, aí era levado em conta. Se ele está falando, Jesus, tu está falando de tu mesmo, tem outras pessoas testificando que isso é verdade. Você é um mentiroso. Mas as obras de Cristo certificavam que ele era. Aleluia. As palavras que Jesus dizia certificavam quem ele era. Aleluia. Porque aquelas obras, as pessoas nunca viram milagre como Jesus fez. Nunca viram obras tão grandes como Jesus fez. É tanto que os discípulos falavam, que homem é esse? Que fala e até o vento e o mar lhe obedece. Que homem é esse? Aleluia. O que Jesus falava, o que acontecia. Como eu disse, que até os inimigos dele, quando vinham aprender, falavam, oi, cadê o homem que eu mandei vocês trazer preso? Ele falou, mas ninguém nunca falou como esse homem. Nem aqueles que aprenderam conseguiam. Ficava cativado pelas palavras que Jesus proferia. E você quer ver algo mais profundo? Eles pensavam que não tinha ninguém que testificava, mas teve sim mais de um que testificou que Jesus era o Cristo. Aleluia. É só nós voltar lá no batismo de João. Primeira testemunha. Fala que o Espírito desce de uma forma que como. É Ele. Aleluia, é esse.
Segundo testemunho, a voz que vem, esse aí é meu filho amado, a qual eu me alegro. Aleluia. O próprio João Batista dizia: eis aí o poder que tira pecado, esse aí é aquele que eu tenho falado, que após de mim ele viria, a qual eu sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aleluia. Porque algo profundo, João Batista foi criado praticamente no deserto. Segundo Leonardo Riverinho, fala que ele ficou cerca de 20 anos no deserto, por seu ministério durar apenas 6 meses de vida. Aleluia. Ele não cresceu tendo contato com Jesus, não foi mais a Escritura. Eles andavam com discípulos, outros lá, fazendo outras obras. Mas quando ele vê Jesus, é como que ele nunca viu um exemplo. Mas quando ele vê a primeira vez, fala: isso aí é o homem que eu tenho falado. Aleluia, porque o mesmo Espírito que testificou quando ele estava na barriga da mãe dele, que Maria estava grávida, que as crianças saltou, é o mesmo Espírito que testificou quando agora um vê o outro depois de adulto. Aleluia. Aleluia. Você quer saber que às vezes nem sempre o testemunho de um ou dois é verdadeiro? A gente vê isso na Bíblia ou nos dias atuais, quando as pessoas vão num julgamento. E a gente vê até na TV, coloca a mão sobre a Bíblia e alguém fala: você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Fala: eu juro. E quantas mentiras não saem dali? Quantas falsidades não saem dali? E aí a gente vai pegar exemplos na Bíblia. Você lembra de Nabote? Lá em Reis. Fala que Nabote ele tinha uma vinha. E Acabe viu a vinha de Nabote e falou: Nabote, você não quer me vender essa vinha ou trocar por uma melhor? Porque essa está perto do meu palácio. Se você quiser, eu compro ela em valor, ou então a gente troca por outro. Nabote falou: Deus me livre de dar a herança dos meus pais. Não troca a tua vinha, a tua herança por coisas que aos teus olhos parecem ser maior do que você tem. Nabote falou: Deus não deixa de trocar a herança que é dos meus pais. E Acabe se o rei, se vai para casa, fica lá todo mundo. E a tal da Jezabel, quando chega e vê Acabe naquela situação, falou: olha o que está acontecendo. Ele vai falar: Nabote não quis me dar a vinha dele, eu não quis trocar por outro, mas tu é homem, tu é rei de Israel, e está aí nessa prostituição para que nós possamos entender. Deixa comigo. Escreveu cartas como se fosse Acabe. Pegou o anel dele do rei, colocou o selo como se fosse Acabe e falou: levanta, pega Nabote, coloca no meio do povo, em lugar de destaque, para todo mundo ver. Lembra de Davi? Coloca na frente, lugar de destaque para todo mundo ver, porque tem muitas pessoas esperando a minha e a tua queda. Tem muitas pessoas que esperam que muita gente vê a nossa falência. Aleluia. É dessa forma. Coloca no lugar de destaque, pega homens que dêem falso testemunho e diga que ele blasfemou contra Deus. E foi o que aconteceu, levantou homens mentirosos, dando falso testemunho, e disse: olha, Nabote, ele blasfemou contra Deus. Mata o homem. E acaba pega a vida para ele. Mas aquilo que diante dos homens às vezes não tem definição, diante de Deus tem. Por causa daquilo, Jezabel vai morrer. Acabe também ele no mesmo lugar, no mesmo campo, onde foi derramado o sangue de Nabote. Ah, você quer ver outros exemplos? Lembra de Estevão e fala que era necessário ter diácono, porque os discípulos, ele além de fazer a obra, eles tinham que ficar servindo o povo, e aquilo estava atrapalhando, porque ou eles serviam, ou eles iam fazer a obra. Ele falou: não, tem que levantar a mão aí para servir. Diz que tinha Estevão cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito, cheio da graça. E fala que aquele homem começou a fazer obra e vinha os da sinagoga, os libertinos, que de liberto não tinha nada, e tinha outros lá e tentava todo dia debater com ele, mas fala que não podia prevalecer com o espírito que Estevão falava. O que eles vão fazer também? Pega um falso aí, pega testemunho e vai falar falso testemunho contra Estevão. Mas interessante que tanto a gente de Estevão quanto de Paulo é que veio diante daqueles tribunal, diante daqueles que terrenamente tinham poder de matar eles aproveitaram a oportunidade para pregar. E Estevão pegou a história de Moisés todinha até chegar em Jesus Cristo. Nós sabemos a história que ele foi morto, foi apedrejado. Quantas pessoas têm sido mortas por falsos testemunhos? Quantas vezes temos sido afetados por falsos testemunhos
levantados aí. E quando eu falo morte, não é morte física, mas espiritual. Mas quantas pessoas também não têm padecido, tanto física quanto espiritual, por causa de falsos testemunhos, falsos levantes, falsas conversas. Aleluia. É verdade, Deus. Quantos foram mortos na vida? Homens inocentes, homens que não deviam nada. E a gente fala que quando Jesus estava diante do Sinédrio também levantou falsa testemunha contra ele. Ouvimos esse homem falar isso, falar aquilo. Mas fala que nem contra Cristo puderam prevalecer. Aleluia. Queridos, é dessa forma. E é que eles vêm dizendo, olha, tu testifica de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Jesus vai dizer, olha, vocês não sabem. Aleluia, para onde eu vou. Nem saber de onde eu vim. Eles pensavam que sabia, porque dizia, esse aí é o filho de José. Esse aí é o filho do carpinteiro. Tirava toda a credibilidade de Jesus Cristo. Aleluia, mas Jesus sabia de onde ele vinha. Jesus também sabia de onde ele vinha. Aleluia, nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos de onde Cristo nos tirou. Davi diz, ele me tirou do lamaçal do pecado, firmou meus pés sobre a rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Aleluia. Sabemos de onde viemos, queridos. Todos nós temos uma história, temos um testemunho, temos um passado. Aleluia. Mas nós sabemos para onde iremos. A Bíblia fala, João diz, eu vi um novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém. Eu sou na casa de meu pai, há muitas moradas. Aleluia. Estamos aqui agora, mas sabemos que não vamos ficar eternamente, porque a palavra fala que tudo passa, menos a palavra do Senhor. A nossa vida aqui passa nessa terra, que continua lá na glória. Aleluia. Jesus era a luz, sem ele o mundo é trevas. Jesus é o pão, sem ele o mundo é só fome. É a mesma coisa que ele falou para o discípulo, onde eu vou, vocês não podem ir agora. Ele falou, olha, vocês estão em trevas, vocês não enxergam. Aleluia, eles estão que nem Paulo, com aquela escama no olho. E aí, diante da pregação de Jesus, ele falou, olha, eu sou do Pai. Eu vim do Pai, eu vim lá de cima. E a Bíblia vai dizer que alguns dos judeus creram nas palavras de Jesus. Alguns dos judeus se converteram a Jesus, mas vamos ver que não foi aquele convertimento totalmente de alma e de espírito. Deus pega aqueles que se voltou para ele e vai começar pior. Aleluia. Pois isso diz que eu morrerei em vosso pecado, porque se não credes que eu sou, morrerei em vosso pecado. Sabe, se você não crê que eu sou, vocês vão morrer no pecado. Porque se crer, vai voltar para Cristo, eu sou. Interessante que lá em Êxodo, aí Deus escolhe Moisés para libertar o povo. E Moisés fala, mas Senhor, quando eu chegar lá, o povo perguntar quem me viu aqui, eu vou falar que foi quem? Fala, o eu sou, te enviou. E ele vai falar, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, aleluia. Eu sou a videira verdadeira. Você lembra da palavra? Daquele jovem que vem até Jesus, que ele fala, bom mestre. Você fala, não há um bom, Senhor Deus. Você vai falar assim, ó, não há um bom mestre como Deus, porque ele fala, tudo que eu sei, eu sou bom, mas não é Deus, porque tudo que eu sei foi Ele que me ensinou. Então, mestre não é Deus. Quem ensinou tudo a Jesus a falar bem foi Deus. Então, tudo que eu falo foi o meu Pai, eu recebi do meu Pai. Aleluia, diz essas coisas, muito creio nele. Jesus, pois, diz aos judeus que criam nele, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Se vocês vão ser, quer ser meu discípulo, tem uma condição, tem que permanecer. Permanecer onde? Na minha palavra. Porque muitos não permanecem. Aleluia. Muitos estão como aquela casa na areia. Porque aquele que ouve as minhas palavras e guarda. Permanecer nas minhas palavras é como um homem prudente que ele colocava na rocha. Mas aquele que não guarda, que não permanece, é como aquele que edificou na areia. Aquele que não guarda é como aquele que ouve a palavra, mas depois deixa as pessoas sufocar. É aquela semente brotada em espinhos. Ele vai dar explicação. É fácil ouvir, difícil é guardar. É fácil ouvir, é fácil viver, difícil é permanecer. Até os frutos, a palavra fala, olha, e que os vossos frutos permaneçam. Na lei natural, nas plantas, o fruto pegar por dentro, depois cai no chão. Mas o nosso fruto, ele tem aleluia. Que permanecer. Aleluia. Aleluia. Algum desses frutos, Gálatas 5:22.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, bondade, mansidão, fé, domínio próprio. Aleluia. É aquele fruto que está em João 15. Se vós permanecer em mim, vocês vão dar muito fruto. Porque não tem como dar fruto se não permanecer em mim. Aleluia. E lá está no singular. E aqui em Gálatas 5:2 está no singular, mas são 9 coisas. Do Espírito. Ou seja, se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente vão ser os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, se permanecer vai ser difícil, discípulo. Se permanecer, vai conhecer a verdade. Se vós permanecer, vão ser libertos. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles achavam que conhecia Jesus como filho de José, como simples carpinteiro. Meus avós, vocês precisam me conhecer de verdade, reconhecer de que verdadeiramente eu sou filho, de que verdadeiramente da onde eu vim. Aleluia. Eram os requisitos para que eles fossem libertos. E vocês serão meus discípulos. E responderam: eles somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como tu fala que vamos ser livres? Ou seja, olha, vamos estar aqui tranquilo. Estamos aqui no templo. Não tem corrente, não tem nada que vai dizer que vai nos libertar, vamos ser livres. Nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós não somos daquele que ficou cativo lá no Egito, não. Nós somos daqueles que ficou aprisionado, escravizado por Faraó, não. Não tem nada que nos prende e tu fala que nós vamos ser livres. Aleluia. Em verdade não diga que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo o povo, até o discípulo, esperava que Jesus fosse aquele libertador, que libertasse o povo de Roma, que libertasse o povo dos altos impostos. Então o discípulo fala: mestre, é nesse tempo que tu vai estabelecer o teu reino aqui em Israel. Mas Jesus fala: atualmente o meu reino não é aqui dessa terra. Então ele tem um reino, todo reino tem um súdito. Aleluia. Nós somos os súditos de Jesus. Aleluia. E vai deixar bem claro: eu vou libertar vocês, não é do imposto de Roma, não é da escravidão das leis romanas. Eu quero libertar vocês do pecado. Aleluia. Porque Moisés, ele libertou o povo, mas libertou da escravidão do Egito. Aleluia. Teve homens profetas que profetizou e Deus libertou o povo da onde? Da Babilônia. Mas para libertar do pecado, só um que veio a essa terra: Jesus Cristo. Isso que ele estava falando. Olha, conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero libertar vocês do pecado, da escravidão, do pecado. Porque tem pessoas que estão presas, trancafiados, mas estão presos. Mas tem pessoas que estão livres, ao céu aberto, estão escravizados. Pecados, vícios, doenças, enfermidades. Jesus fala que Ele pode libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus aqui não fala: a tua palavra é a verdade. João fala: o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre os homens. Jesus é a palavra. E a verdade, a palavra é Jesus. Aleluia. Para conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes eu fico indagando: Senhor, será que conhecemos o Senhor verdadeiramente como achamos que conhecemos? O discípulo andava 24 horas com ele e não conhecia ele. Que homem é esse? Imagine nós, no dia de hoje, que a nossa fé não é aquela fé, mas é uma fé tão superficial. Aleluia. Precisamos conhecer, queridos. Nós nunca servimos a ninguém que diz que somos livres. Ele falou: o servo não fica para sempre em casa, o filho fica sempre. Se for o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso tu vai lembrar também de uma lei que tinha, se me fala em Deuteronômio, dos escravos. Deu lei e mandamento para tudo. Tinha até para os escravos, só que não é esse escravo que a gente vê que coloca no tronco e bate. Aqueles escravos que ficam presos, sem comida, sem bebida. Era bem cuidado, hoje não era nem escravo. Eu acho que todo mundo queria ser aquele escravo. Eu falei: olha, por causa de dívida, por causa de alguma situação, ou de passar necessidade, e alguém acolher escravo, vai trabalhar por 6 anos, mas não tinha esse de maltratar. Tem que cuidar bem dos mandamentos, como devia tratar os servos. Você entende lá naquela viúva? Fala: olha, da viúva,
quero levar meus filhos para ser escravo por causa da dívida que ela tinha. Porque estava na lei. Você não tem como pagar, então vou pegar seus filhos para ser escravo durante 6 anos. Só no 7º ano ele vai ser livre. E aí fala que se um homem ele entrou solteiro, conhecesse outra mulher lá, já sendo serva também, e ele casasse, tivesse filho com ela, no 7º ano que ele tinha que ser livre, ele ia sozinho, a mulher ficava lá. Mas se por acaso ele falasse, não, eu quero ficar por amor da minha esposa, meus filhos, por amor do meu servo, o dono dele, o meu senhor, então tinha que fazer, tinha que levar até os representantes, os líderes. Falou aí, esse homem disse que quer ficar, por escolha própria. Disse que era levado até uma porta, pegava uma sueira tipo agulha, furava a orelha. E todo mundo que via dizia ele ficou porque ele quis, ficou por amor. Diz que ele fala, o servo por amor. Trazendo aqui uma alusão para que nós possamos entender, Jesus fala que eu sou a porta. E sabe quando ele está com os discípulos lá, João, ele escora seu rosto no peito de Jesus. Ele coloca a orelha na porta e fala, eu prefiro ficar. Eu quero ficar. Aleluia. Aleluia. Porque muitos dos seus discípulos, João 6,60, viraram as costas, preferiram ir embora, deixar Jesus Cristo. Por causa da palavra que ele se julgava dura. Aleluia. Nós devemos ficar por amor, não por obrigação. Aleluia. Deus, tu és fiel, papai. Ele está dizendo, então, se o filho vos libertar, você tem 7 anos, mas se o dono da casa quiser libertar antes, verdadeiramente vocês serem livres. Ele fala, eu posso libertar vocês agora, não preciso esperar 7 anos. Eu posso libertar vocês agora. A gente vê pessoas que tinham um coração tão duro, que se preferia voltar anticristo do que para Cristo. Você falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Conhecer, buscar experiências com Ele. É meditar na palavra dele. É renunciar a nós mesmos a cada dia. Renunciar o pecado a cada dia. Entenda, querido, que nós somos mais que vencedores. Nós somos mais fortes do que o pecado, o vício que vem nos aprisionar. Em Cristo Jesus, aleluia. Só em mim, por isso que ele fala, vocês são mais que vencedores. Mas em Cristo Jesus, é como João 15, se permanecer em mim. Aleluia. É mais que vencedor. Então é permanecer. Não sei a situação que você se encontra. Você não sabe a minha também, aleluia. Mas às vezes dá vontade de parar, de desanimar, e Deus fala, permanece em mim. Às vezes dá vontade de retroceder, quem não, quem nunca. E quem nunca vai ter também. Mas fala, permanece em mim. Aleluia. Senhor, eu sou como uma árvore, eu tenho dado fruto, eu tenho ganhado almas. E fala, se vós permanecer, aleluia, vai dar. Se vós permanecer, vai gerar. Mas permaneceis em mim para gerar frutos. Permanecer em mim para ser liberto. Permanecer em mim para conhecer a verdade. A verdade é Jesus. Aleluia. A luz é Jesus. Para dar o tempo, eu fiquei meditando nesse versículo e falei, eu sou a luz do mundo. E no tempo de Eli, por causa do Ofni e Finéias, que já não se importava com as obras do templo de Deus, fala que a luz estava se apagando. Porque era ofício do sacerdote colocar azeite para o carro de Saul ficar queimando aceso, iluminado. Mas fala que estava se apagando. Mas Deus falou que na casa de Davi ia ter uma luz que nunca iria se apagar. Jesus veio da descendência de Davi. Eu falei, isso é essa luz. E nunca vai se apagar. A luz que a mulher levou que Paulo viu no caminho de Damasco. Aleluia. Aquela mulher que foi no poço de água no meio-dia, quando o sol estava mais quente, mas a luz maior que o sol era Jesus está na beira do poço. Aquela mulher que estava cheia de treva de pecado, mas ela encontrou com a luz que libertou ela, vai, não pegue mais. Aquela mesma luz que a palavra fala que ele subiu. Mas eu sempre digo, vós sois o sol da terra, a luz do mundo. Quando essa igreja subir, que Jesus não levar, aí sim vai ser trevas. Só trevas, que não vai ter luz. Mas a luz, o sol da justiça brilha lá.